A humildade é o reconhecimento pessoal dos valores das competências e das habilidades que se possui, cujo o uso não exige demonstração nem necessidade de reconhecimento externo. Ela inclui a ética em tudo o que faz, visto que quem age com humildade sabe respeitar o outro, busca excelência em seu trabalho e dispensa elogios. Sua humildade deve estar sempre presente e não se incomoda com a vaidade do outro, nem lhe exige correção de conduta, pois sua inadequação será evidente. Seja humilde para melhor aprender as lições que as experiências da vida lhe oferecem. Considere a humildade com a condição interna de quem já tomou consciência de que a sua própria vaidade dificulta uma maior compreensão no sentido da vida. Seu modo de agir publicamente, quando a sua humildade estiver prevalecendo, atrairá mais uma idade se apresentar, pois atrai o julgamento crítico contra você. A humildade é sempre mais eficaz, facilitando o trabalho de todos e beneficiando sua continuidade com satisfação. Quando você aciona a sua humildade, sua competência, entra em ação para que a sua eficiência aconteça em maior grau. A ética é respeito à vida, ao que é melhor para todos e valorização da dignidade humana. Assim sendo, busque agir sempre em consonância com princípios altruístas e que esteja em sintonia com a sua espiritualidade. Considere que a ética, a espiritualidade e sua humildade sempre colocarão você em contato com o melhor de si mesmo e dos outros, pois assim funciona a vida, aproximando os iguais. Estabeleça critérios pessoais para viver nos quais a humildade estará sempre presente, para que a vida responda com experiência de alto valor agregado na obtenção de habilidade evolutiva. Antes, o orgulho do outro ou sob qualquer demonstração de vaidade. Evite confrontos que podem acirrar disputas estéreis. Haja com humildade, mas cuide para que isso não pareça desejo de humilhar o outro com sua oposição. Humildade não é demonstração de valor superior, nem simplicidade para chocar, mas ação simples, eficaz e silenciosa. Cuide para que a sua humildade não se transforma sutilmente em vaidade, por ser diferente, pois a fronteira entre uma e outra é tênue e costuma enganar os mais experientes. Cultive a humildade silenciosamente, capacitando-se cada vez mais a fim de oferecer à vida o seu melhor. A nossa prece de hoje. Aprendendo as lições da vida. Deus amado, faz com que o meu coração compreenda a profunda sabedoria com que criaste o mundo. Ajudai-me a entender que a dificuldade da vida são de fato oportunidade, que cada final também é um começo, e que as desilusões que sofremos são, na verdade, nossos melhores professores. Deus amado, permite que o meu coração compreenda
a sabedoria profunda com a qual tu me criaste. Ajuda-me a compreender que minhas vulnerabilidades são, na verdade, portas abertas para o meu crescimento, que meus limites me façam a conquistar novas fronteiras e que minhas falhas me ensinem a obter sucesso. Que essa oração sirva para todos nós, né? Que assim seja e que tenhamos um bom estudo de hoje, uma boa reflexão, né? Um bom entendimento com a sua palavra, né? E sua reflexão. Que assim seja. Está entregue a palavra a você, Denil. Eu tenho quantos minutos? Você tem agora 19h56. Tem aí na base de 45 minutos, mais ou menos. A gente Ah, deixa ok. 15 aí para Tá ok. pergunta, né? Então, vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que a paz de Jesus esteja sempre a enobrecer os nossos corações. Que Maria Santíssima sempre nos ampare na sua infinita misericórdia. É com honra que mais uma vez eu venho nesse grupo de estudo, essa casa espírita Chico Xavier. Por incrível que pareça, eu palestrei sábado também numa casa espírita, também chamada Chico Xavier. E assim, eu estou muito feliz de mais uma vez estar convosco, vocês que são aí da Bahia, eu aqui de Pernambuco, para nós falarmos de duas características que parecem tão distantes, mas que ao mesmo tempo elas andam tão perto se a gente não tomar cuidado com conosco mesmo, que é exatamente o orgulho e a humildade. E eu me dou o prazer de comentar o Evangelho nesse capítulo que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito, e é claro que lá no início já foi, é, já foi escrito que seria pobre de espírito. Mas aqui no capítulo 11, nós temos já as instruções dos espíritos. Aqui agora, principalmente esse capítulo 11, que é comentado pelo espírito Adolfo, bispo de Arguel, mármore 1862, é uma mensagem que você vê que ela remonta aos tempos do próprio Jesus. Até aqui, você percebe que o Evangelho segundo o Espiritismo não traz, vamos dizer assim, não traz muita coisa diferente do que Cristo ensinou. Não é à toa que o Espiritismo é a renovação dos ensinamentos de Jesus. Então, quando ele diz assim, que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos, venho até vós vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos, aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer brilhar os vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, se a humildade podeis ser caridosos um para com o outro, ou não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis em vestuário para esconder a deformidade de vosso corpo. Recordai aquele que nos salvou. Recordai sua humildade que fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Então, quando eu começo a falar de humildade, a minha mente, e eu gosto muito desse capítulo, quando eu estou comentando com o pessoal, ela começa a procurar exemplos de pessoas que passaram por aqui e nos outorgou esse exemplo de humildade.
E é claro, como não poderia deixar de ser o próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus, nosso mestre. Ele é tão, assim, o exemplo líder, o exemplo áureo de humildade, que Paulo, escrevendo aos Colossenses, na sua carta à igreja que estava em Colosso, ele vai dizer assim, se referindo a Jesus. Ele diz assim, na tradução da Bíblia, João Ferreira de Almeida: e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Nós sabemos hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, através da pleiade de espíritos que vieram sobre a França no século XIX e que inspiraram Allan Kardec e tantos outros, como Leon Denis, Allan Kardec, que eu já falei, e tantos outros, a escrever grandes obras do Espiritismo, vem nos mostrar que Jesus não é necessariamente a segunda pessoa da Trindade, não. Ele é um espírito como qualquer um outro, foi criado, passou pela cena da evolução e atingiu um caráter moral tão grande que, diante da nossa evolução moral, ele para nós é considerado como um Deus. E as pessoas assim o entendem como segunda pessoa da Trindade. Mas Jesus, ele também, ele trilhou o caminho de anos e anos, esmerilhando o seu espírito para se tornar, na pergunta 621, salvo engano, quando Kardec pergunta aos espíritos qual seria o modelo, eles respondem: vede Jesus. Porque a sua própria vida, sua própria existência, já é para nós um simbolismo muito bom. Percebam, desde o nascimento de Jesus, desde o nascimento, Jesus, ele vai nascer em condições que cada um da gente aqui, se for parar para pensar, nasceu numa condição melhor do que Jesus. Porque eu acredito, eu pelo menos, eu nasci pelo menos numa cama digna, num hospital. No tempo da minha mãe, a parteira ia lá na casa da pessoa que estava em dores de parto, fazer aquele parto bem sofrido. E Jesus, quando Maria chega em Belém para fazer o recenseamento, que sobe com José a Belém para fazer o recenseamento, todas as casas estavam lotadas. Todas as casas de pensões também estavam lotadas. Não havia espaço para receber Maria, que estava em dores e em dias de ter seu filho. E Jesus vai nascer numa estrebaria entre os animais, já mostrando que ele, como rei, como senhor do senhor, como príncipe do orbe, mas vai ser bem recepcionado pelos animais e esquecido pelos homens, já mostrando a grandeza da sua humildade. Jesus não nasceu em berço de ouro. Certamente ele aprendeu com seu pai José as lições da marcenaria. E por esse exemplo de nascer em um leito humilde, de viver entre os humildes, que quando ele começa o seu ministério profético, ali mais ou menos aos 30 anos de idade, no capítulo 11, versículo 28 de Mateus, Jesus vai nos convidar a sermos humildes. Quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós que se achais, vinde a mim, todos vós que se achais com a carga do pecado. Tomai o meu exemplo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarei descanso para os vossos espíritos. Veja que versículo lindo. É Jesus nos convidando e nos exortando à questão da humildade. Se você está cansado e oprimido, venha até mim. Vista as sandálias da humildade. Não queira ser melhor do que ninguém. Não queira ser maior que ninguém. Até porque Jesus incomodou muito com essa palavra. Jesus sempre incomodava muito porque Jesus ele atendia desde o príncipe dos judeus, representado pelo grande Nicodemos, como o grande Zaqueu, muito rico, como também aquela mulher que foi levada para ser julgada por ele. Com a mulher samaritana, que Jesus disse a ela: dai-me de beber. Então, o maior exemplo que nós temos dentro do cristianismo de humildade é o próprio
Jesus. Ser humilde necessariamente não quer dizer que eu seja subserviente. Ser humilde não quer dizer que eu deva aceitar tudo e me colocar numa posição simplesmente defensiva. Ser humilde é eu reconhecer que não sou pior do que ninguém. Ser humilde, mas ser humilde também é eu elevar a minha voz em protesto contra algo que me incomode. Por exemplo, o grande apóstolo Paulo. Paulo, quando já convertido, já tinha passado por todo aquele processo do deserto, de aprender a ter fios com Áquila e Prisca, já tinha passado por todo aquele processo de rejeição pelo seu pai, pelos seus irmãos de ombro lá da sinagoga, já tinha passado até mesmo processos difíceis dentro da própria igreja do caminho, e é quando ele vai se lançar junto com Barnabé para levar o evangelho aos gentios. Mas isso vai incomodar muito aos judeus que existiam na época. E quando se levantam para matar Paulo, Paulo diz assim: olha, vocês não podem me matar, não, porque eu sou cidadão de Roma. Então só quem pode mandar a ordem para me matar é o imperador romano. Mas vocês, judeus, não podem me matar. Então a gente pode até pensar assim: ele poderia se deixar imolar. Não, um gesto de humildade, tá bom, eu vou ficar aqui, vou esperar a morte vir. Não, não necessariamente. Outro exemplo de humildade, mas que também levanta sua voz numa circunstância bem difícil, eu não sei, eu acho que aqui todos sabem quem foi Bezerra de Menezes, um grande apóstolo do Espiritismo no século XVIII. E o que é que acontece? Aqui no Brasil do século XVIII, o Espiritismo já tinha chegado até aqui. Bezerra de Menezes já tivera contato com as obras kardecianas, já existia um movimento, não digo assim bem consolidado, mas um movimento nascente aqui no Brasil. Mas o Brasil, até aquele momento do Segundo Reinado, a época em que ele viveu, aqui no Brasil, Bezerra de Menezes, era um país de religião oficialmente católica. Então, como é que funcionava essa questão? O catolicismo era a religião oficial do império. Então, você ser padre era tipo seguir uma carreira dentro do serviço público. É por isso que no século XIX era um status, quando o jovem ou ele manifestava esse desejo de seguir a igreja e se tornar um padre, porque e seguir o sacerdócio, porque naquela época era uma função pública. E quando o Brasil começa aquele movimento de se libertar do império e de se tornar uma república, na Constituição de 1889, tinha uma cláusula lá que proibia o culto aos mortos. Por que não dizer proibia a prática espírita? E Adolfo Bezerra de Menezes, um homem de muito conhecimento, um homem de muito saber, ele vai usar de sua humildade, ele enquanto deputado do Império, e agora também representando ali no início dos primeiros anos do Brasil República, ele, ele aprende com Jesus a sua posição de humildade, mas diante desse ato que era um atentado à sua fé, à sua prática espírita, ele vai levantar sua voz contra aquele decreto que proibia a abertura das casas espíritas no Brasil. E por conta dele, isso foi revogado. Mas mesmo assim, acreditem, acreditem, até os anos 30 toda a casa espírita, não sei se toda, né? Mas pelo menos a maioria delas tinha como se fosse uma ata de frequência. Então, quem frequentasse aquela casa tinha que assinar seu nome numa ata. Veja como o espiritismo já foi bem perseguido no Brasil. Mas graças a grandes espíritos, essa obra foi adiante. Então, mas isso foi feito com muita humildade. Essa obra sempre foi levada nos ombros de pessoas bastante humildes, que não se achavam melhores do que ninguém, que não tinha preterição por essa ou aquela casa. Vocês acreditam que tem palestrante que faz assim? Ah, a pessoa me chama para fazer uma palestra e chega lá só tem 5 pessoas.
Não, eu não vou mais. Ah, se for um estudo online, eu não vou fazer, porque eu só palestro em grandes eventos, seminários ou aniversário de centro espírita. Aí uma vez eu disse, é porque a pessoa, às vezes, no meu modo de entender, não sabe ou não entendeu ainda para quem está trabalhando. Porque quando a pessoa sabe que, não, eu sou servo de quem? Sou servo de Jesus. Eu sirvo a quem? A Jesus. Então não é a Kardec, não é a Chico Xavier, eu sirvo ao Cristo. Então, se eu sirvo ao Cristo, eu estou à disposição dos irmãos encarnados e desencarnados. Vai que na reunião só tenha 5 encarnados ali ouvindo a minha palestra. Mas a pleia de desencarnados é bem maior que está ali acompanhando o Evangelho também. Então, por que não abrir esse meu olho e dar testemunho da minha fé? Porque o contrário disso é egoísmo. Quando eu digo assim, as minhas palestras arrebatam pessoas, dão visualizações, então só vou falar agora em seminário. Aí chegou a hora de eu fazer um exame de consciência e dizer assim, não, mas eu aprendi de quem? Eu estou divulgando a palavra de quem? Esse evangelho é de quem? Esse evangelho quer dizer boa nova. Os primeiros mártires do cristianismo, isso está lá no livro Ave Cristo, eles já sofreram uma perseguição tremenda, porque os judeus não aceitavam a ideia de que, como assim, Jesus era o rei dos judeus, era o Cordeiro de Deus, era o Emmanuel, Deus conosco, e deixou-se entregar numa cruz. Como assim Jesus, sendo Jesus, o Filho de Deus, Rei dos judeus, mas no dia da última ceia, num gesto de extrema humildade, pega uma toalha, uma bacia, joga água dentro da bacia. Desculpa que hoje eu estou gaguejando um pouco, tá? Joga água dentro da bacia e começa a lavar os pés de seus discípulos. Como é que pode? Então, os judeus não aceitavam isso, por isso que Jesus não foi aceito, e os primeiros mártires vão ser questionados muito por isso. Porque eles não entenderam. Até hoje as pessoas não entenderam e têm dificuldade de entender que o reino do Cristo não é um reino material. É um reino espiritual. As pessoas até hoje procuram Jesus como se Jesus ainda fosse um ser material, se esquecendo que nós não somos seres carnais vivendo uma experiência espiritual, mas o inverso. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. E por que essa experiência na carne? Para que eu possa esmerilar as minhas dificuldades. E que dificuldades é essa? Uma delas é o orgulho. Aí aqui vai dizer o Evangelho, no parágrafo 3. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas a seu mérito, que sua essência é a mais pura que a do pobre. Eles creem que eles são devidos e, por isso, quando Deus retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Faz-me lembrar agora essa questão, quando lá no livro Ave Cristo, né, continuando dentro do Ave Cristo, que se passa ali aproximadamente 300 anos depois de Jesus, depois, depois de que o Cristo pisou na Terra, do escravo Rufus. O escravo Rufus, ele servia dentro da casa de Tassiano, só que assim, ele era um cristão, mas tipo assim, ele escondia a sua fé com medo de sofrer uma represália. Até que um dia, Tassiano, que era o seu feitor, descobre que Rufus era um cristão. E Tassiano, ele odiava os cristãos.
Ele odiava os seguidores do Nazareno, porque ele atribuía a todas as desgraças que até ali tinha cometido na vida dele, e que foram muitas, eles atribuía tudo era culpa dos irmãos do caminho, dos cristãos. Então, quando ele descobre que Rufus é um cristão, ele manda amarrar Rufus com a sua esposa e com seu filho, e diz assim: Rufus, você vai negar o Nazareno? E Rufus se mantém impassível. Não, eu não vou negar. Então, nós temos aqui dois exemplos clássicos de orgulho e de humildade. Nós estamos vendo a humildade dentro do escravo Rufus, que mesmo diante daquela situação adversa, não abre mão da sua fé, e nós estamos vendo o orgulho de Tassiano. Então, esse colocando a sua posição e a sua ordem em cima do seu escravo. Então, você rejeita o Cristo? Não, não rejeito. Então, solta os cachorros em cima do filho dele. E Tassiano vai ver, ou Rufus vai ver, o seu filho sendo dilacerado por cães bravios. Quando você para nessa parte do livro, você está chorando sem querer. Você está chorando sem querer. E ele está ali e ele faz uma pergunta interessante a Rufus. Ele diz assim, Rufus faz uma pergunta interessante a Tassiano, diz assim, Tassiano, você só esqueceu de uma coisa, dizendo na linguagem atual. Olha ao seu redor. Onde estão os grandes Césares de Roma antes de você? Onde estão os grandes patrícios? Estão todos debaixo do túmulo frio e vazio. O seu orgulho vai durar apenas até a porta do túmulo. A nossa vaidade, a nossa dificuldade em se humilhar para pedir perdão e reconhecer que muitas vezes estamos errados, dura até a porta do túmulo. Então é melhor começar a exercitar de agora. É necessário. Ah, mas eu percebo que eu não sou uma pessoa muito humilde, não. Então é melhor começar a exercitar de agora. Faz-me lembrar quando o Chico Xavier ele lança, ele muito jovem ainda, e muito inexperiente também, quando ele lança, ele tinha aproximadamente 22 anos, não me lembro agora, mas quando ele lança o Parnaso de Além Túmulo, um padre da época, lá em Pedro Leopoldo, teve contato com o livro, eu acho que não chegou a ler, mas perguntou como é que pode um menino muito jovem dizer que recebeu 400 espíritos para escrever aquele livro tão gigante. E escreve essa resenha num jornal lá de Pedro Leopoldo, escreve no jornal essa resenha, dizendo que a pessoa, para receber essa quantidade de espíritos toda, tinha que ter pele de rinoceronte. O padre chinelou Chico, né? Escreveu lá a resenha dele em relação ao livro, dizendo que tinha que ter pele de rinoceronte, que isso era inconcebível, que ninguém poderia receber essa quantidade toda de espírito e tal, 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 tal. E Chico, como não tinha maldade com nada, a intenção dele ao publicar o livro, se eu não me engano, através de Manuel Quintão, era de ajudar mesmo a divulgação da doutrina espírita, a consolação, mostrar que nós somos imortais, que nós somos, somos agora e além do túmulo, a questão do ser ou não ser, eis a questão, ela continua também depois do túmulo, e Chico agora fica lá na cama, triste, não querendo se levantar, não querendo mais participar desse negócio de mediunidade, porque viu a responsabilidade que é, ficou com medo, ficou coagido, até que lhe aparece a figura de Emmanuel. E diz assim, por que você está triste? Aí ele fez, você não viu o que o padre escreveu acerca de mim lá na, lá na revista? Que para eu receber essa quantidade toda de espírito, eu teria que ter pele de rinoceronte. Ao que Emmanuel vai dizer, pois, se você não quiser fracassar nesse ministério da mediunidade, se não tem pele de rinoceronte, então trate de criá-lo. Tá? Trate de criar essa pele. E Chico, naquela humildade toda,
vai absorver todas aquelas críticas que foram muitas, mas vai levar adiante a sua missão aqui na Terra, mas com muita humildade e sem atropelar ninguém. Então, quando a gente olha para esses exemplos, a gente começa a se esmerilhar. Será que eu sou humilde? Também não quer dizer que porque eu uso um iPhone ou porque eu tenho um carro do ano, também não quer dizer que eu seja vaidoso, não. Não tem problema nenhum. Eu já disse mil vezes, eu já conheci pessoas, e isso é literal. Eu já conheci pessoas que têm muitos bens materiais, e que é de uma humildade, é de uma doçura, é de uma leveza, que você olha assim, não tem apego nenhum. Sabe que ali ele não tem nada, que ali tudo vai ficar, que o que ele tem. Como conheci pessoas que só têm o mínimo para sobreviver e é de uma arrogância. Não conseguem perdoar muitas vezes um filho, uma filha, um pai, uma mãe. E eu olho assim, eu digo, minha Nossa Senhora. Ah, não perdoo não, porque comigo é assim. Se pisar no meu pé, olha, eu me levanto com tudo. Tem aquele que diz assim, né? Eu gosto daquele. E tem o mais engraçado, tem um que diz assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas depois que eu entro, eu dou dois para não sair dela. Mas depois que eu aprendi de Jesus, eu sou assim, olha, eu dou um boi para não brigar, para entrar numa briga. Mas se preciso for, dou a boiada todinha, a manada toda, para ficar em paz e permanecer calmo e não entrar nessa briga. Depois que eu conheci o Espiritismo. Veja, porque você quer estar em paz. Por quê? Eu estou seguindo aquele exemplo de Jesus. Diz assim, ó, se alguém te fere a face, dá o outro lado. Se te pede a túnica, nem por isso rejeite de dar também a capa. Deixa eu levar tudo. Deixa eu levar tudo. Certa feita, eu sou do interior e alguém queria diminuir minha carga horária. Eu sou professor e alguém queria diminuir minha carga horária e, consequentemente, o meu salário. E eu, com mais de 20 anos de sala de aula e passando por uma situação dessa, pagando escola de filho, pagando faculdade de filha, e eu comecei a orar a Jesus. Comecei a orar pedindo. Aí até que uma mensagem chegou no meu ouvido. Só quero lhe tirar 50 aulas, meu filho. Se eles quiserem 100 e manda ficar até em paz. Aí eu fui lá e disse, olha, vocês só querem 50 aulas, é? É. Mas se quiser 100 pode tirar também. Ou seja, acabaram não tirando nem 100 nem 50. Só para tirar minha paz. Mas se eu não tivesse tido esse momento de fazer uma prece e de pedir a Jesus um caminho, porque a gente é humano, gente. A gente se desestabiliza quando alguma coisa vai mexer ali com algo, com o salário da gente. A gente que é professor, a gente não é rico, não. A gente trabalha muito. Não é isso? Então, assim, e quando eu tive aquela sensação de dizer assim, vocês só querem 50 aulas? Peguem 100. Meu emprego vocês não podem pegar porque eu sou concursado. Mas se vocês querem apenas 50 aulas, não seja por isso. Peguem 100. E acabaram não pegando nenhuma. Mas, por quê? Porque eu tive uma atitude de extrema humildade, de extrema paz de consciência. Porque se eu fosse ali brigar, entrar na justiça, só iria me desgastar moralmente, espiritualmente, me desgastar, me desgastar, entrar em ansiedade, entrar em pânico. E é nessas horas que você para e diz assim, sabe como foi boa a minha atitude? Sabe como foi bom? Mas por que você é assim? Porque você é um seguidor do Cristo. Você é assim porque você. Não é porque você segue Kardec, não. Não é porque a gente segue Chico Xavier, não. A gente é assim, tem esse tipo de comportamento porque nós
somos seguidores do Cristo. Quantas vezes nas reuniões mediúnicas chega aqueles espíritos com tanta raiva, Jesus? Porque aqui na Terra era político, era não sei o quê, era não sei o quê, era não sei o quê. E lá no mundo, na espiritualidade, sequer é chamado de doutor. Sequer é chamado. Viu que o título dele, o doutorado dele, não serve para muita coisa, né? Eu leio muito, eu estudo muito, mas eu tenho a plena consciência de que o que faz com que eu seja melhor mesmo não é a matemática que eu estudo, é o evangelho. A matemática ela é bonita, ontem foi o dia da matemática aqui no Brasil, mas o que dá a vida eterna é o ensinamento de Jesus. É esse evangelho aqui, ó, que ele é atemporal. Essas mensagens aqui não dependem da época que eu leia. Ela sempre vai estar valendo. Essa mensagem de Jesus, desse espírito aqui, orgulho e a humildade, ela sempre vai continuar muito válida. Que o diga Emmanuel. Que o diga Emmanuel. Emmanuel, ele, no seu livro Há 2000 anos, ele já diz na introdução. Ele fala assim: eu roguei muito a Deus e agora me foi permitido para que eu conte a vocês a história do orgulhoso senador Públio Lentulus Cornelius. Ou seja, então quando você tem a obra há 2000 anos, nada mais é do que um testemunho de vida para a gente. Dizendo assim, ó, se a gente ainda sente dificuldade em ser humilde e combater o orgulho, não se esmoreçam não. Continue tentando. Continue cada dia um passo. Aí deixa eu contar a minha história para vocês. E vai narrar aquelas histórias que todos nós sabemos. E que recentemente eu fiz uma live sobre o livro com o pessoal lá de Caruaru. Teve o contato com Jesus. Ele esteve com Jesus, perto de Jesus, sentou perto de senador, ele escolheu a segunda. Agora, a sua esposa não, a sua esposa era o contrário, era a antítese de Emmanuel. Lívia recebeu a mensagem de Jesus através da sua escrava. Até porque o seu coração já estava bastante dilacerado. Seu coração já estava bastante sofrido, chegou ali e já foi logo o seu filho sendo raptado através de Jesus. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Vamos sobre teus tetos do laço, ao abrigo do frio. Não sabe que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? Ele aqui faz um apelo direto para as pessoas que são ricas demais, mas que não compartilham de sua riqueza com os outros. Mas também, porque assim, e isso também eu conheço muito de perto, gente. Conheço muito de perto. Eu não posso contar tantos casos que eu acompanho no dia a dia. Eu conheço pessoas que são tão pobres mesmo, que a única coisa que tem na vida é dinheiro. Mas, e isso dá uma falsa sensação de segurança na pessoa. Eu já percebi que quando a pessoa tem um certo dinheirinho guardado na conta, isso foi uma observação minha nesses dias. Eu já percebi que quando a pessoa tem um certo dinheirinho guardado na conta, ela gosta de estar olhando de instante em instante, vai lá no aplicativo do banco para ver se o dinheiro está lá. Tem aquelas que tem até medo de botar o aplicativo do banco para não ser roubado pelo ladrão. Mas todo dia, a todo momento, tem que estar olhando o saldo da sua conta poupança para ver quanto é que tem, porque aquilo lhe passa a sensação de segurança. E muitas vezes, gente desse tipo é a mão assim tão endurecida para fazer um gesto de caridade
Porque o dinheiro traz uma sensação de falso poder e uma sensação de falso existir. Porque as pessoas se esquecem, as pessoas se esquecem que nós não somos, nós estamos. Esse dia eu falando com minha filha Ariane Sofia sobre essas questões filosóficas, sobre essas questões, eu disse assim, filha, você já percebeu que a maioria, ou por que não dizer, né? Na verdade, a conversa era assim, como era a sociedade de 100 anos atrás? A gente começou filosofando, aí ela. Como era a sociedade? Como era o Brasil de 100 anos atrás? Aí eu disse, uma coisa eu sei, pai. Vou chamar ela de pai. De uma coisa eu sei. Grandes empresários, grandes políticos, grandes nomes daquela época, não tem mais nenhum aqui com a gente, no plano visível. Já estão todos desencarnados. Ela fez, não, pai, mas ainda tem gente centenária, é possível encontrar. Eu vi uma velhinha que comemorou 104 anos. Eu estou dizendo adulto. Que com ela você tem que ir nos mínimos detalhes, porque senão ela pega você, né? Aí eu disse, não, pai, estou falando de adulto. Eu sei que pode ter alguma pessoa que era criança na época e que hoje é um centenário. Mas era essa reflexão que eu queria trazer para ela. De nunca deixar que o seu coração seja envaidecido. Ela disse assim, pai, quer dizer que eu nunca posso receber um elogio? Não só pode, como deve. Agora, o problema está na questão como você recebe esse elogio. Então, quando eu recebo esse elogio, oh, meu irmão, Deus abençoe, né? Eu já digo, Ari, tu é tão, fala tão bonito, canta tão bonito que ela canta mesmo, né? Ela pega daquele sorriso, mas cuidado para depois não estar se achando que canta melhor do que os outros. Cuidado para depois não estar se achando que só porque lê um pouquinho já é mais inteligente que o outro. Vamos começar cultivando a questão do não querer ser melhor do que ninguém. Às vezes, quando eu saí da igreja, isso oficialmente em 2010, aí às vezes, uma vez, aliás, um pessoal lá da igreja, um rapaz lá escreveu assim no meu message, Ei, eu te convido para um debate da Bíblia. Eu te convido para um debate que eu quero mostrar que você hoje é uma aposta da fé, eu quero mostrar que você hoje é um herege. Disse, ô meu irmão, eu lhe convido para a campanha do Quilo, lá do Centro Espírita. Se você for comigo na campanha do Quilo, se você for comigo na campanha do quilo, aí eu expliquei. Campanha do quilo, onde geralmente aqui no sábado, a gente sai, sol que faça frio, faça calor, a gente sai pedindo 1 quilo de alimento de porta em porta. Quem tem bom coração, dá um alimento. Quem não tem bom coração, às vezes manda a gente até sumir da porta. Batendo muita gente a porta na cara da gente. Bora comigo? Eu garanto a você que se você vier comigo fazer a campanha do quilo na casa espírita, eu vou bater um papo com você na internet. Eu espero até hoje esse rapaz lá na campanha do quilo. Porque se- depois eu disse, vocês acham que eu iria entrar num pugilato de ideias com fulano de tal? Eu entro no pugilato com ele, é na campanha da solidariedade, para ver quem arrecada mais alimento para os pobres. Para ver quem arrecada mais alimentos para quem está necessitando. Aí, nesse tipo de competição, eu entro com ele. Vamos brincar para ver quem arrecada mais alimento. Depois eu facilitei para ele. Vamos fazer o seguinte: vamos ver quem arrecada mais. O Centro Espírita ou vocês aí da Assembleia de Deus. Vamos fazer esse tipo de competição e não querer mostrar o outro. Não, tu tá errado porque a Bíblia não prega a reencarnação. Tu tá errado porque Jesus não ensinou a falar com morto. Jesus não falou com morto. Eu digo, meu irmão, eu não estou interessado nesse momento de debater isso contigo. Eu não tô interessado. Eu quero falar de ações. Então, ser humilde, isso não é uma filosofia, isso é uma questão de prática. Ser orgulhoso, combater o orgulho, não é uma questão filosófica, é uma questão prática. Simples assim.
Simples. Não tem mais nem menos. É prática, gente. Ou é, ou não é. Ou eu sou humilde, ou eu não sou. Ou eu combato o meu orgulho, ou eu não combato. Não tem como ficar no meio do caminho. E às vezes, e volto ao segundo parágrafo do Evangelho de hoje. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Veja, essa mensagem tem no mínimo 160 anos, que ela foi de 1862. Ela tem no mínimo 160 anos, 162 anos, se meus cálculos estiverem corretos agora. E veja, mas ela está muito, muito, muito atual. Muito atual. Quem nunca vê os casos aí, né? De pessoas que, quando são paradas numa blitz, dá logo a carteirada. Você sabe com quem você está falando? Sabe com quem você está falando? Diz pro guarda. O guarda vai só lá fazendo o serviço dele. Mas tem gente que só porque tem uma posição na sociedade, você sabe com quem você está falando, me chame logo seu superior. Chega no banco, faz logo assim. Tem lá uma pessoa que do, do, não é o gerente do banco, mas só quer falar com o gerente do banco. Eu já peguei uma situação bem é hilária, mas eu vou contar. Uma vez eu vi uma senhora fazendo assim no banco. Chegou, não conhecia. Ah, eu quero falar com o gerente. Aí eu vi quando o atendente fez assim. Não, minha senhora, pode dizer seu problema, que a gente vai tentar resolver seu problema sem necessariamente chamar o gerente. Ela fez, não. Eu só falo só se for com o gerente. Com ninguém abaixo da gerência eu não falo. Aí o rapaz, mais uma vez, apelou para o bom senso dela. Senhora, e a gente lá escutando. Senhora, me relate seu problema, que se eu não puder resolver seu problema, eu vou chamar o gerente. Quando ela percebeu, e ela insistindo que queria falar com o gerente. Quando ela percebeu que o atendente era um poço de calma e que não estava nem aí pro estresse dela, que ela era relutante, que o cara não estava nem aí pro estresse dela, ela fez, tá bom, eu vou dizer o que eu quero. Eu só quero pegar o meu cartão. Eu fiquei pensando, e para pegar o cartão dessa mulher tem que necessariamente ser o gerente? Ou seja, ela não admitia a hipótese de receber o cartão dela de alguém que fosse inferior em cargo ao gerente. Digo, meu Deus do céu, o que será de uma pessoa dessa quando chegar na espiritualidade, hein? O que será de uma pessoa dessa quando abrir os seus olhos para a verdade? Quando ela perceber que o seu orgulho e o seu egoísmo de nada valeram. Só foi prejudicial a ela própria. Então, só para acabar aqui, ó rico, enquanto dorme sob teus pés dourados, ao abrigo do frio, não sabe que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem eu sei. Consentirás em lhe dar esmola, mas a lhe apertar a mão fraternalmente jamais. Que dizes, eu descendente de um sangue nobre, grande na terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelham em quase nada, mas dele despojado ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue dirás, mas a química não encontrou a diferença entre o sangue do grande senhor e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia aquele que as despreza hoje? As riquezas são eternas? Elas não se
com o corpo, envoltório perecível teu espírito, ou volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade do outro. Pensa que a morte não te poupará mais que um outro, mas que os títulos te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, em uma hora, e tu te esconde no teu orgulho. Oh, eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Veja, é aquela questão que Jesus disse. Um certo senhor, uma vez chegou assim, e disse assim, isso Jesus contando em parábola, né? Ele olhou os celeiros dele, ele tinha tido uma produção tão farta que ele derrubou os celeiros antigos e reconstruiu outros maiores da produção de trigo que foi tão farta. E ele chegou e disse assim, descansa, alma, descansa e bebe, porque enfim estás afortunada. E até que ele ouviu a voz da consciência. A Bíblia fala uma voz do céu, mas na verdade foi uma voz da consciência, dizendo assim, louco, se essa noite se pedirá a tua alma, o que tens a oferecer? Então que possamos trabalhar mais essa questão da humildade e do orgulho. Que possamos sempre, ali, seguindo o exemplo de Jesus, que possamos sempre olhar para ele. E tantos outros exemplos de humildade que a gente tem durante esse percurso até a gente. Tem Francisco de Assis, tem o próprio Chico Xavier, enfim, tantos espíritos de uma pleiade que você olha assim e que eram de uma humildade. E eu pergunto, o que faz essas pessoas serem humildes? Cultivarem dentro de si o sentimento de que não é melhor do que ninguém, de olhar para o outro, independentemente da sua posição, não importa se é o grande político da cidade ou se é aquele que não tem sequer um colchão para se deitar, que dorme na rua, mas olhar de forma igual, de olhar de forma empática, de olhar para nossos irmãos que moram na rua e não julgá-los. Não dizer assim, você iria pegar esse pessoal todinho e levar lá para o meio da floresta. E não se resolve o problema. Não se resolve o problema. Mas se resolve o problema através de uma grande união em assistência a esses irmãos. Se resolve o problema é se colocando no lugar do outro. Se resolve o problema de forma humilde. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. E que Maria Santíssima vos abençoe sempre. Que assim seja. Ok, Danilo, e assim seja. Bela reflexão, Danilo, sobre a humildade e o orgulho. Eu pergunto a você, essas catástrofes que estão acontecendo no mundo e no Brasil, como estamos agora, e aí no Rio Grande do Sul, você acha que é o orgulho do ser humano que às vezes provoca essas catástrofes ou é erro de nós mesmos? Veja, eu não sou lá um grande especialista da área ambiental, mas se você olhar a evolução do quanto nós temos prejudicado a natureza, principalmente quando começa o processo de industrialização do século XIX para o século XX, a gente começa a perceber que os cientistas já avisavam essas grandes chuvas se nada fosse feito com a questão, principalmente do efeito estufa. Então, eu acredito que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é consequência, em parte, da grande ambição humana de sempre querer mais riqueza, sempre querer ser mais, e se esquecendo de cuidar do próprio planeta. Então, como para cada ação existe uma reação, tá aí. Muita chuva no sul. Esse ano choveu bastante aqui na minha região também. Por quê? Então, se, o dia, se no inverno faz muito calor, muito calor, muito calor, muita água é evaporada. Mas se muita água é evaporada, essa água vai descer um dia. E quando ela descer, ela desce dessa forma. Mas por quê? Querendo ou não,
E aí, se alguém quiser discordar de mim, pode ficar tranquilo. Eu fico muito tranquilo, porque eu não sou ambientalista, eu falo mais como alguém que lê esses assuntos. Eu acredito que sim, que por conta dessa ganância sem precedentes, houve esse desequilíbrio no meio ambiente. E isso se reflete também, infelizmente, em estados como o Rio Grande do Sul. Sim, uma tragédia anunciada. Isso mesmo, Nevinho. Eu acredito também que seja o que você falou aí, né? Eu acho que o ser humano, ele é muito orgulhoso e através, ele não usa assim, a humildade para agir em determinada coisa, né? Que ali onde teve essa enchente, ali passava um rio, né? E a tendência dos nossos governantes é querer aterrar o rio e pensando é, não que o que vai acontecer, né, no futuro, o que vai dar prejuízo ao ser humano, né? Então é isso mesmo. Sua palestra, eu gostei muito de sua reflexão. Você falou muito bem sobre a humildade, sobre o orgulho e tá aí aberta para todos vocês que quiser completar o texto, a reflexão de Denil e perguntar alguma coisa a ele, está aberta aí, viu? Boa noite, Denis. Boa noite, irmão Alberto. Tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Como é que vai a vossa terra? Muita Quente. chuva? Nesse momento tá quente. Mas tá quente e dá uma chuvadazinha. Isso é bom, isso é bom. É muito Pernambuco bom. tá. Pode, Então pode, pode. o Evangelho traz tudo isso, essas informações, e realmente nós estamos se adaptando aos ensinamentos e buscando essa autotransformação. Então, cada um, no pouco a pouco, já é o suficiente, porque não precisa muita carreira, mas sim que a gente vá fazendo esse alicerce, tijolo a tijolo. Porque quem tem pressa não chega a lugar nenhum. E quem é paciente, o tempo espera. E ele chega no momento certo. Então, essa luz do Evangelho sobre orgulho, humildade, tudo isso realmente a gente vai adquirindo no pouco a pouco. É com a mensagem, conforme foi feita aí com você, vem um outro, já passa outra informação, e aí a gente vai juntando palavra a palavra, e formando uma frase e até um livro. Então, isso é muito importante. Se fomos pequeninos ontem, hoje já temos um ponto de equilíbrio já ampliado. Então, é uma bênção para todos nós escutar as mensagens, ler o Evangelho e tirar essa fé cega e colocar fé raciocinada. Aí a gente chega ao topo da montanha, com a bênção de Graças a Deus. Deus. Pode falar, Alberto. Deninho, boa noite, Deninho. Boa noite, Alberto. Maravilha, Tudo bem? que nos... Tudo bem, meu amigo. Palavras que nos faz pensar, né? Eu, eu fiquei muito aí, assim, impressionado com esse caso que você contou da senhora. Se ela queria ser só, assim, só atendida pelo gerente, né? Aí, baseado nessa reflexão, imaginemos ela quando desencarnar, por quem será que ela quer ser recebida lá, né? Já que aqui na Terra ela quer ser atendida pelo, né, pelo gerente, imagine quando desencarnar. Aí eu pergunto, o que é que nos aguarda do outro lado se a gente não tiver humildade? Alberto, o que nos aguarda é a. Veja, se nós não tivermos a humildade, quer dizer que nós somos espíritos que chegamos até aqui
e ainda não atingimos, vamos dizer assim, a gente tem humildade, mas ainda não tem ainda num estado evolutivo suficiente para seguir em frente. Porque o espírito ele é milenar, então não é possível que, vamos dizer, em... Quantos anos tem o espírito de Daniel Andrade? Não sei. 5.000 anos? Não, acho que até mais. Então deve ter alguma coisa de humilde aqui dentro. Talvez não tenha o suficiente para ainda evoluir para. Então o que é que espera se eu não cultivar agora? Espera é aquele velho pensamento. Enquanto eu não vou esmerilhando até chegar ao nível de eu ir para um mundo de regeneração, eu vou continuar reencarnando num mundo de provas e expiações para melhorar essa questão. Então, o que é que me espera lá? Espera a questão de dizer assim, ó, você ainda não cumpriu ainda sua cota de ser humilde o suficiente para alcançar planos mais elevados. Simples. Então, assim, eu prefiro mais essa reflexão. Cotas. Cotas. Porque a pessoa que chegou até aqui, todos nós temos um pouco, nós temos muito, um pouco não, nós temos muito do Cristo dentro de nós já. Já estamos aqui. Olha, a gente está aqui fazendo o quê? Refletindo acerca do Evangelho. Acerca de ser humilde. Já está em essencial, já está num nível bom, aí é a consciência de cada um. Aí é cada um por si. Ok, Denil. Denil, como fazemos para curar os nossos orgulhos? Praticando a humildade. Um é o inverso do outro. Não tem uma receita, não tem uma forma de bolo. Se um é o inverso do outro. Ó, eu sempre digo assim, ó, humildade, humildade. Essa questão, não se achar melhor do que ninguém. Eu sempre digo o seguinte, tem gente que gosta muito de se lamuriar, tem gente que gosta, meu Deus, de se lamuriar, acha que é o ser mais infeliz da Terra, né? Aí são essas pessoas que de vez em quando você diz assim, vamos ali comigo, vamos visitar ali um bairro ali comigo, vamos visitar, no caso das, vamos visitar um sítio ali comigo, aqui tem sítio que as pessoas ainda moram em casa de pau a pique, que o reboco é de barro ainda. E que ainda cozinha, não sabe nem o que é internet. Cozinha um fogão a lenha e só tem para comer do dia. E a carne é a caça do dia, se tiver uma caça. Uma rolinha, um tatu, sei lá. Aí a pessoa em casa com a geladeira cheia e ainda achando que é a pessoa mais sofrida da Terra. Então, assim, cabe essas reflexões. Como é que eu faço para combater o meu orgulho? Exercitando a humildade. Em vez de reclamar, e serve até para Denil. Em vez de reclamar, agradecer mais. E assim vai. Então, pessoal, se não tem ninguém para complementar o texto ou fazer pergunta, então eu vou pedir a Denil para fazer a prece final, entendeu? E finalizar nossa palestra hoje, nossa reflexão. Então, nesse momento, nós queremos te agradecer, Jesus Mestre querido, pelas reflexões, por cada um dos espíritos que estiveram conosco na noite de hoje. Que Maria Santíssima possa nos conceder uma noite com muita paz, com muito amor, e que possamos ter uma noite de sono tranquila. Obrigado sempre pela oportunidade de servir. Que assim seja, mestre amado.